Olá! Hoje a gente vai investigar a fundo uma articulação que é, assim, incrível e, ao mesmo tempo, campeã de reclamações. O ombro. Temos aqui um material bem detalhado sobre anatomia, exame físico, e a nossa ideia é entender não só como ele funciona, sabe, mas por que dói tanto, por que dá tanto problema. Para começar, vamos pegar um caso que está no material. Um senhor, 74 anos, caiu sobre o braço esticado. E agora, dor no ombro direito, não consegue levantar o braço acima da cabeça. E olha, ele não está sozinho nisso, não. A dor no ombro afeta, nossa, entre 16% e 34% das pessoas. É muita gente. Mas o que me deixou bem intrigada foi um detalhe. Muitos achados em exames tipo ressonância aparecem em gente que não sente nada. Tem um estudo lá que diz que 54% dos adultos com mais de 60 assintomáticos tinham alguma ruptura no manguito rotador. Isso muda tudo, né? Muda completamente a perspectiva. Esse dado é crucial. Mostra o tamanho do desafio no diagnóstico. Quer dizer, não é porque você achou algo na imagem que aquilo é a causa da dor, entende? Por isso que conversar com o paciente, ouvir a história dele e um exame físico bem feito são insubstituíveis para conectar o sintoma com a imagem. Muitas dessas alterações podem ser só parte do envelhecimento mesmo, tipo ruga, só que por dentro. Entendi, faz sentido. Então, para a gente entender essa dor, esses achados, a gente precisa primeiro entender a máquina, né? Como é que essa estrutura do ombro está montada. Vamos lá, vamos desmontar essa máquina. O centro de tudo ali é a articulação glenohumeral. A analogia que o material usa é ótima. Pensa numa bola de golfe, que é a cabeça do húmero, o osso do braço, apoiada num suporte de golfe bem pequeno, o tsi, que seria a fossa glenoide lá na escápula. A bola é bem maior que o suporte. Nossa, essa imagem já diz quase tudo. Muita mobilidade, mas pouca estabilidade, imagino, se a base é pequena. Exatamente. A bola pode sair do lugar mais fácil. É a troca que a gente faz. Ganhamos um movimento inacreditável, o maior do corpo. Mas a estabilidade que vem do osso mesmo, do encaixe, é baixa. Para compensar isso, aí entram outras estruturas. Tem um anel de cartilagem na borda dessa fossa glenoide, chamado lábio glenoidal ou labrum. Ele funciona como se fosse uma bordinha extra, sabe? Aumenta um pouco o contato, ajuda a segurar a cabeça do húmero ali, meio que um calço. E os músculos? Como eles entram para ajudar nessa estabilidade e no movimento todo? Aí a gente tem basicamente dois grupos principais, com funções bem diferentes. Primeiro, o músculo maiorzão, o deltoide. É ele que dá aquele formato redondo para o ombro, sabe? Cobre tudo por fora. Ele se prende na clavícula e no acrúmio, aquela pontinha dura que a gente sente em cima do ombro e desce para se fixar no húmero. O deltoide é um motorzão, é quem faz a força bruta para levantar o braço, para os movimentos grandes. Mas só força não adianta se a articulação está meio solta, né? É aí que entra o segundo grupo, talvez o mais famoso quando a gente fala de dor no ombro, o manguito rotador, o rotator cuff. São 4 músculos menores, mais lá para dentro. O supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor e o subescapular. A função principal deles não é tanto gerar força para mover o braço longe, mas sim agir como rédea, sabe? Para estabilizar a cabeça do húmero, manter a bola de golfe bem centrada no ti, enquanto o deltoide está lá puxando o braço para cima e para baixo. Eles fazem os ajustes finos, controlam a rotação. Ah, que interessante essa divisão. Então, o deltoide é a potência bruta Isso. e o manguito rotador é a precisão, o controle fino para que a potência não acabe luxando o ombro. Faz todo sentido que esse grupo menor de controle sofra mais com o tempo, com o esforço. Exatamente. Essa relação entre força e controle é, assim, fundamental. O supraespinhoso, por exemplo, que fica bem em cima, ele ajuda a começar o movimento de levantar o braço para o lado, a abdução. E ele passa num espaço bem apertadinho ali. Falando em espaço apertado, outra estrutura super importante é a bolsa subacromial. É tipo uma almofadinha, um saquinho com líquido, que fica entre o osso acrômio,
em cima, e a cabeça do húmero, embaixo, e o tendão do supraespinhoso, embaixo. Uma almofada para evitar o atrito nesse sanduíche de osso, tendão e osso. Perfeito, exatamente isso. Como o tendão do supraespinhoso tem que deslizar ali nesse espaço quando a gente mexe o braço, a bolsa está lá para amortecer, para diminuir o atrito. E essa bolsa continua com a bolsa subdeltoida. É a mesma coisa, só muda o nome dependendo de onde a gente está olhando. E quando essa bolsa inflama, aí vem a famosa bursite. Para completar o cenário principal, a gente tem a articulação acromioclavicular, AAC. Ela une a clavícula com o acrômio, mais na ponta do ombro. Ela mexe um pouquinho, uns 15 graus, e ajuda no movimento total do braço. Ah, e não podemos esquecer do tendão do bíceps. A cabeça longa dele tem um caminho meio curioso. Passa ali na frente do ombro e vai se prender lá dentro da articulação na parte de cima do labrum. Nossa, é muito detalhe, né? Entender cada pecinha dessa, a função de cada uma, é fundamental, exige muito estudo, muita atenção, principalmente para quem trabalha com isso, né? Para quem está se formando. Sem dúvida. Ter esse conhecimento anatômico e funcional bem preciso é a base para conseguir fazer um bom diagnóstico e, claro, para se preparar bem profissionalmente na área da saúde. Visualizar isso tudo funcionando junto é crucial. Falando em preparação e em dominar esses detalhes todos, olha, se alguém que está ouvindo a gente é estudante e quer se preparar de verdade, tem uma dica. Entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem prova anterior de tudo que é instituição, questão comentada, resumo prático, aula completa e até flashcard pronto para revisar onde quiser. Com certeza. Ferramentas desse tipo ajudam demais a consolidar esse conhecimento super detalhado que a gente está discutindo aqui. Transforma a informação em algo prático, né? Exato. Bom, e com essa base de anatomia agora um pouco mais clara na cabeça, vamos voltar para a dor. Como que o material que a gente viu organiza as causas de tanto problema nessa articulação? Olha, o material divide as causas de dor no ombro em 4 grandes categorias. Isso ajuda muito a organizar o raciocínio clínico. A primeira categoria é a que eles chamam de doença capsular. Isso tem a ver com problemas na articulação glenohumeral, mesmo, a principal, e na cápsula que envolve ela. A cápsula seria tipo um tecido que envolve a articulação bola no ti? É isso? Exatamente. Um saco fibroso que envolve tudo. E aí, nessa categoria, entra, por exemplo, a capsulite adesiva, que o pessoal conhece como ombro congelado. A cápsula inflama, fica grossa, rígida e limita demais o movimento. Dói e trava. Também entra aqui a artrite glenohumeral, que é o desgaste da cartilagem, tipo artrose em outras juntas. E ainda a instabilidade glenohumeral, quando a bola de golfe sai do lugar com frequência. Pode ser por lesão do labrum, daquela bordinha, ou porque os ligamentos estão frouxos. A segunda categoria é a doença do manguito rotador. Aqui o problema está nos tendões daqueles 4 músculos estabilizadores e nas estruturas ali perto, tipo a bolsa. Talvez a campeã de causas de dor no ombro. Incluindo aquelas rupturas que a gente falou antes que podem ter sintoma ou não, né? Exatamente. Aqui entra a tendinose, que é mais um desgaste crônico do tendão do que uma inflamação aguda. As rupturas mesmo, parciais ou completas desses tendões, a tendinite calciária, que é quando forma cálcio no tendão, a bursite, a inflamação daquela almofada, e o famoso impacto subacromial. Isso acontece quando aquele espaço entre o acrômio e a cabeça do húmero fica pequeno demais e acaba pinçando o tendão do supraespinhoso e a bolsa quando a pessoa levanta o braço. É causa muito comum de dor nesse movimento. A terceira categoria envolve estruturas extraarticulares. São problemas em coisas que ficam perto, se relacionam com o ombro, mas não são da articulação principal, a glenohumeral. O exemplo clássico é a articulação acromioclavicular, a AC. Pode dar artrose ali ou pode ter uma separação, uma luxação depois de uma queda, por exemplo. A tendinopatia do bíceps, daquela cabeça longa que passa ali, também entra aqui. Isso super importante nessa categoria, que é a dor que, na verdade, vem de outro lugar, né? Importantíssimo.
a dor referida, principalmente de problema na coluna cervical, no pescoço. Muitos problemas de disco, de nervo no pescoço podem dar dor que a pessoa sente no ombro, no braço. Por isso, avaliar o pescoço é, assim, obrigatório quando alguém chega com dor no ombro. Esquecer disso é um erro clássico que leva a diagnóstico errado. E por último, a quarta categoria são as causas inflamatórias e infecciosas. Aqui entram doenças mais sistêmicas, a artrite reumatoide, por exemplo, pode pegar o ombro, mas ela geralmente prefere mais as articulações AC e a externo-clavicular. As doenças por cristais, tipo gota ou pseudogota, CPPD, também podem dar crise de dor forte e aguda no ombro. E, mais raro, mas gravíssimo, a artrite séptica, que é uma infecção por bactéria dentro da junta. Isso é emergência médica. Nossa, essa divisão em 4 caixinhas ajuda mesmo a organizar as ideias. Voltando para o nosso paciente inicial, o senhor de 74 anos que caiu sobre o braço e não consegue levantar. Como essas categorias ajudam a gente a pensar no que pode ter acontecido com ele? O jeito que ele caiu sobre o braço esticado já é uma pista muito boa. Isso faz a gente pensar mais em 2 categorias. Primeiro, doença do manguito rotador. A queda pode ter causado uma ruptura aguda num tendão do mangue, ou piorado uma tendinose que ele já tinha. A dificuldade para levantar o braço, a abdução ativa, sugere muito um problema no supraespinhoso. Segundo, a categoria extraarticular. A queda pode ter machucado a articulação AC, causado uma separação ali, ou até uma fratura, né? Principalmente pela idade dele. Uma lesão no tendão do bíceps também não dá para descartar. Então, a história da queda e o sintoma principal não conseguir levantar o braço já direcionam bem o foco para certas estruturas, para certas categorias de problema. Exatamente. A história que o paciente conta e o exame físico cuidadoso são a chave para ir afunilando as possibilidades. Por exemplo, testar a força de rotação, palpar pontos específicos, ver se ele consegue mexer o braço sozinho versus quando a gente mexe para ele. Tudo isso ajuda. Ajuda a diferenciar se o problema está mais nos tendões do manguito, se é na articulação AC, ou se tem sinal de outra coisa, tipo uma capsulite começando. Só depois disso tudo é que os exames de imagem entram, para confirmar a suspeita ou para refinar o diagnóstico. Faz todo sentido. Então, amarrando tudo, a gente tem essa articulação super complexa no design, feita para ter muita mobilidade, mas que depende demais de um sistema delicado de músculos que estabilizam o manguito rotador, trabalhando junto com músculos de força, o deltoide, e ainda tem estruturas como a bolsa para amortecer o atrito nos lugares apertados. Qualquer falha nesse sistema todo, por trauma, por desgaste, inflamação ou até problema vindo de vizinhos como o pescoço pode dar dor. É uma ótima síntese. O ponto central é entender essa relação entre a estrutura e a função. A anatomia não é só um mapa das peças, ela explica por que certos movimentos são possíveis e onde que estão os pontos fracos, as vulnerabilidades. Entender a biomecânica, como as forças atuam nessas estruturas quando a gente se mexe, ajuda a gente a entender por que o impacto subacromial acontece justo ali, naquele espaço, ou por que o manguito rotador se machuca com tanta frequência. E isso volta para aquela questão interessante dos achados nos exames de gente sem dor. O fato de tanta gente ter, por exemplo, ruptura do manguito e não sentir nada, reforça que a dor é uma experiência complexa. Não adianta só achar uma alteração na imagem. O desafio é saber se aquela alteração específica é a causa dos sintomas daquele paciente específico que está na sua frente. É a tal arte de correlacionar a clínica com a imagem. Perfeito! Então, resumindo nossa conversa de hoje, a gente destrinchou a anatomia principal do ombro, a articulação glenohumeral instável, o papel diferente do deltoide e do manguito rotador, a importância da bolsa subacromial e da articulação AC. Navegamos pelas 4 grandes categorias que causam dor: capsular, manguito, extraarticular, referida e inflamatória infecciosa, e reforçamos muito a importância da história do paciente e do exame físico para guiar a investigação. Até porque nem toda alteração que aparece no exame significa doença que causa sintoma. Exato. E talvez, para deixar uma provocação final aí para a gente pensar, baseado nisso tudo, se tantas alterações na estrutura, como essas rupturas do manguito, podem ser quase normais com a idade e não doem em tanta gente,
O que será que realmente decide quando essa mesma alteração vira fonte de dor e de limitação na vida de outras pessoas? Serão fatores de biomecânica individuais, a capacidade que o corpo tem de compensar, fatores inflamatórios juntos, ou até coisas psicossociais? O que faz essa chave virar para a dor? É uma pergunta ainda sem resposta completa, né? Fica para a gente